Olá! Vamos entrar diretamente no assunto de hoje, desconstruir a forma como avaliamos a aprendizagem. E para isso, vamos usar uma metáfora muito prática. Imaginemos uma construção arquitetónica. Porque, bem, tal como um enorme edifício não se ergue sem um projeto sólido, a avaliação pedagógica também exige uma estrutura fundacional incrivelmente resistente. Vamos lá perceber exatamente o que sustenta as práticas educativas em que confiamos no dia a dia. Mas, antes de mais, convém perguntar o que é que realmente mede uma avaliação? Esta é a pergunta âncora desta nossa exploração. Será apenas uma fita métrica isolada, usada de forma fria no final de um semestre, ou será algo muito mais profundo, algo que reflete a própria essência de como entendemos a educação e o desenvolvimento? É exatamente esta dúvida que vai guiar a análise dos dados que temos pela frente. Para chegarmos a uma resposta, o nosso roteiro é bastante direto. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, as crenças pedagógicas fundamentais. Segundo, o alinhamento pedagógico. Terceiro, a avaliação formativa e sumativa. Depois, a avaliação autêntica. E, por fim, os estudantes como co-avaliadores. Vamos a isto. Ponto número 1. As crenças pedagógicas fundamentais. Na nossa metáfora da construção, podemos olhar para estas crenças como as fundações completamente invisíveis do edifício. Ora, ninguém as vê quando a obra está inaugurada, mas se não estiverem lá ou se forem fracas, toda a estrutura corre perigo iminente. A investigação de Conrad e Oppenau, de 2019, define isto de forma muito clara. São estas correntes filosóficas profundas, coisas como o behaviorismo, o construtivismo ou o humanismo, que ditam as regras do jogo. É este alicerce que orienta os critérios e os métodos práticos de avaliação, ou seja, a forma como se avalia nasce diretamente da forma como se acredita que a aprendizagem acontece. Faz sentido, não é? Se olharmos para os dois lados do espectro, as diferenças são notárias. De um lado, temos a transmissão de conhecimento, normalmente com um foco mais behaviorista, onde o objetivo central é a passagem direta e eficiente de informação de quem ensina para quem aprende. Do outro lado da balança, temos o desenvolvimento ativo, muito mais ancorado no construtivismo, que encara a aprendizagem como um processo dinâmico de construção contínua. A verdade é que a investigação não nos diz que uma está absolutamente certa e a outra errada, mas mostra claramente que exigem papéis totalmente diferentes de toda a comunidade escolar. Escolher um caminho em vez do outro muda, por completo, todo o desenho e execução da nossa arquitetura avaliativa. Isso leva-nos ao segundo ponto, o alinhamento pedagógico. É aqui que as nossas fundações abstratas ganham finalmente paredes e vigas. E para a estrutura se aguentar de pé, precisa de assentar em 3 pilares que têm de encaixar com uma precisão milimétrica. Passo 1. Definir os objetivos de aprendizagem, que representam o nosso destino final. Passo 2. Definir as estratégias de ensino, que funcionam como um mapa para essa viagem. E o passo 3. Implementar as práticas avaliativas, o método para confirmar se não nos perdemos no caminho. Se a forma de avaliar não estiver perfeitamente alinhada com os objetivos e com aquilo que foi efetivamente ensinado, bem, é o equivalente a tentar colocar um telhado triangular sobre paredes redondas. A coisa simplesmente perde a estabilidade. O que nos traz ao ponto 3. Avaliação formativa e sumativa. Com as paredes erguidas, como é que usamos o espaço na prática diária? Ora, a avaliação formativa é um processo contínuo e orgânico. É como fazer aquelas inspeções regulares durante a obra para garantir que a argamassa ainda está fresca e corrigir falhas a tempo. A avaliação sumativa, por outro lado, é a grande medição final. É a vistoria oficial, mais rígida, que dita se o edifício cumpre os requisitos para ser aprovado no final da obra. Embora sirvam propósitos metodológicos totalmente diferentes, os dados indicam de forma muito consistente que ambas são peças vitais num sistema educativo completo. E há um detalhe a reter aqui, destacado de forma monumental por investigadores como o Bode e também pelo trabalho de Conrad e Oppenau, falo do feedback explicativo. Especialmente hoje, com a aprendizagem a transitar cada vez mais para plataformas digitais, este retorno detalhado não serve só para justificar uma nota, é ele que promove verdadeiramente a aprendizagem. É literalmente o farol que impede que quem aprende fique à deriva num ambiente virtual e autónomo. Avançamos para o ponto 4, a avaliação autêntica. Este é um momento em que a nossa arquitetura sai do papel e bate de frente com a imprevisibilidade do mundo real. Significa ir além da medição isolada de conhecimentos. A verdade é que o mundo real não funciona num vácuo de testes de escolha múltipla, pois não? Portanto, a forma como medimos as capacidades e as competências também não pode, de forma alguma, ficar refém dessa métrica estática. Então, na prática, do que é feita uma avaliação autêntica? A literatura, apoiada em autores como Amante e colegas, e mais tarde Oliveira e Pereira, aponta para características inegociáveis. Primeiro, uma relevância inquestionável para o mundo real. Segundo, a integração direta das experiências de vida dos estudantes. E terceiro, tarefas que simulam verdadeiros desafios profissionais.
Ao trazer as exigências reais da sociedade para dentro da sala de aula, a aprendizagem ganha imediatamente uma aplicabilidade fantástica e tangível. É um verdadeiro ponto de viragem. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: estudantes como coavaliadores. Para fechar o nosso modelo estrutural, é chegada a hora solene de entregar as chaves do edifício. A obra de Amante Oliveira e Pereira debate uma alteração de paradigma profunda. Passamos de uma dinâmica puramente tradicional, onde as regras são ditadas unilateralmente por uma única figura da autoridade, para uma perspectiva construtivista. Aqui propõe-se uma definição colaborativa dessas mesmas rúbricas. A comunidade partilha a criação dos critérios. E os resultados? O processo ganha imensa transparência, a autonomia de quem estuda sai incrivelmente reforçada e cria-se um sentimento real de pertença a uma comunidade de aprendizagem ativa. E para rematar esta nossa análise fundamentada, fica uma provocação essencial, desenhada para desafiar o pensamento crítico de todos nós. Se a avaliação prepara genuinamente para o mundo real, de quem é a responsabilidade de definir os seus critérios? É um pensamento brutal sobre as dinâmicas de poder e de colaboração na educação moderna. Fica o desafio e a reflexão na esperança de que esta desconstrução estrutural funcione como o estímulo perfeito para continuarmos a explorar o mundo fascinante da aprendizagem.